É impressionante o desempenho dos novos motores 2.2 do Vectra. Com maior potência, eles oferecem maior elasticidade no trânsito. O torque máximo foi elevado e é atingido em rotações mais baixas, oferecendo melhor dirigibilidade, principalmente no início do movimento do veículo. Os novos motores 2.2 do Vectra apresentam baixa emissão de poluentes e, além de tudo isso, oferecem baixo consumo de combustível. E tem outras novidades. O sistema de gerenciamento também passa a incorporar o controle do sistema de arrefecimento. E o monitoramento do ar-condicionado foi aperfeiçoado. Além dos motores 2.2, o Vectra traz outros aperfeiçoamentos tecnológicos, como o Tec 2, que pode monitorar todo o veículo, freio ABS 5.3, MIDI com nova calibração e a transmissão F18 com relações mais curtas, que proporciona uma forma de dirigir mais esportiva. Como você está vendo, somente dirigindo é que o cliente vai sentir a diferença dos motores 2.2. Mas você precisa ir mais longe e conhecer todos os detalhes desses novos motores, principalmente a grande novidade no motor 2.2 16 válvulas que equipa o Vectra CD. Trata-se de um conjunto de eixos balanceadores que diminui muito o nível de ruídos, além de oferecer maior suavidade de operação. Este mecanismo atua contra as vibrações geradas pelo motor, diminuindo as transferências destas para a carroceria do veículo. Em condições ideais, estas vibrações podem ser completamente eliminadas. Bem, nesta altura você deve estar curioso para saber como funciona esse conjunto de eixos balanceadores. Mas antes vamos conhecer algumas características do motor Chevrolet 2.2 de 16 válvulas. Sua designação é C22SEL, onde C é o limite de emissão de gases. 22 corresponde às cilindradas do motor. S estabelece a faixa entre 9,5 e 10/1 da razão de compressão. E indica ser um motor com injeção MPFI. E L quer dizer que se trata de uma versão especial. Agora vamos conhecer a sua ficha técnica. A instalação é dianteira transversal. O combustível, gasolina. São 4 cilindros em linha. O sistema de controle do motor é o Motronic 1.5.4. A ordem de ignição é 1342. São 5 mancais principais. O diâmetro do cilindro é de 86 milímetros. O curso do êmbolo é de 94,6 milímetros. A cilindrada, 2.198 centímetros cúbicos. A razão de compressão é 9,6/1. Desenvolve 138 CV a 5.400 RPM e torque máximo líquido de 203 Nm a 4.000 RPM. Agora que já estamos devidamente apresentados, vamos conhecer então os eixos balanceadores, que é um mecanismo de compensação de massas e consiste principalmente de 2 eixos balanceadores integrados à ponte da capa dos mancais, que giram em sentidos opostos e com o dobro de rotações do motor. A fonte de vibração de um motor alternativo é a força de inércia criada pelas massas giratórias e alternativas. A força de inércia criada pela massa giratória geralmente é anulada pelos contrapesos, que reduzem vibrações geradas pela força primária de inércia, que ocorre uma vez a cada volta da árvore de manivelas. Apesar dos contrapesos equilibrarem a força de inércia no PMS e PMI, criarão um desequilíbrio horizontal próprio a 90 graus de PMS devido à força centrífuga que age sobre eles. Os eixos balanceadores são projetados para compensar esta força, inclusive a força de inércia criada pela massa do movimento alternativo. No ponto morto superior, o contrapeso cria uma força centrífuga para neutralizar a metade da força de inércia. O resto da inércia será totalmente equilibrado pelos eixos balanceadores. Cada eixo equilibra 1/4 da inércia total.
Sua remoção e instalação vocês já conhecem. A força de inércia é equilibrada pelo contrapeso, como no PMS. Mesmo assim, a força centrífuga exercida sobre o contrapeso ainda está presente. A força centrífuga nos eixos balanceadores anula esta força que sobra. No ponto morto inferior, a força centrífuga no contrapeso neutraliza metade da força de inércia para baixo. Os eixos balanceadores compensam o restante. Assim, a força centrífuga no contrapeso é equilibrada pelos eixos balanceadores. Agora que você já entendeu o princípio de funcionamento dos eixos balanceadores, vamos conhecer algumas ferramentas especiais desenvolvidas para este novo motor 2.2 16 válvulas do Vectra. Para isso, vamos executar a sua desmontagem. Com o motor instalado no suporte e o óleo do cárter drenado, remova a mangueira de arrefecimento do coletor de admissão, a mangueira do respiro da tampa do comando de válvulas, o conjunto do tubo distribuidor de combustível para facilitar o acesso às porcas do coletor e coletor de admissão. Remova a junta de vedação do coletor de admissão, cabos de velas, conjunto bobina DIS, válvula EGR, junta e o conjunto de entrada de água no motor. Remova o sensor de detonação e o motor de partida. Remova o tubo de ventilação positiva do cárter. Suportes para remoção do motor. Mangueira e tubo de retorno do líquido de arrefecimento. Defletor de calor do coletor de escapamento. Coletor de escapamento e junta. Conjunto da válvula termostática e sensor de posição da árvore de manivelas. Agora, remova a cobertura anterior da correia dentada e o suporte do coxim. Solte o parafuso de fixação do excêntrico do rolete tensor automático e remova a correia dentada. Se a correia dentada estiver em bom estado e for reutilizada, marque o seu sentido de giro. Depois, podemos prosseguir. Remova os roletes intermediários da correia dentada e seu suporte. Remova a polia dentada da árvore de manivelas, sua chaveta e anel. Remova a tampa de proteção das velas, os fios e o comando de válvulas. Trave as árvores de comando com uma ferramenta especial e remova as polias dentadas da árvore de comando. Remova o sensor de fase, bomba d'água e cobertura posterior da correia dentada. Solte os parafusos das capas dos mancais da árvore de comando de válvulas, partindo da extremidade para o centro. Em espiral, primeiro 1/4 de volta, meia volta e depois completamente. Proceda da mesma maneira para outra árvore de comando. Para finalizar, retire os mancais. Observe que os comandos têm lados e as capas dos mancais possuem um número gravado na face superior e devem ser montadas com os números voltados para o lado do escapamento. Marque o comando. Remova as árvores e seus vedadores. Solte os parafusos de fixação do cabeçote da extremidade para o centro em espiral. Primeiro, 1/4 de volta, meia volta e depois completamente. Remova o cabeçote e junta. Rotacione o motor 180 graus e remova o cárter inferior. Junta. Carcaça intermediária do cárter, soltando seus parafusos da extremidade para o centro em espiral. Tubo pescador. Placas defletoras de óleo. Remova o conjunto dos eixos balanceadores e espaçador,
soltando seus parafusos da extremidade para o centro em espiral. Remova a bomba de óleo. Remova as rebarbas ou depósitos da parte superior dos cilindros. Faça uma marca e remova os mancais de bielas e os conjuntos êmbolo-biela utilizando a ferramenta especial. Remova o volante do motor. Em seguida, remova os mancais da árvore de manivelas. Remova o último mancal, seu vedador e a árvore de manivelas. Após a remoção da árvore de manivelas, mantenha apoiada no volante do motor na posição vertical. Agora, vamos proceder à desmontagem dos subconjuntos do motor, começando pelo cabeçote. Retire os tuchos e coloque-os alinhado para a posterior montagem. Comprima as molas com o auxílio da ferramenta especial. Remova as travas e molas. Inspecione os seguintes componentes: cabeçote quanto a rachaduras na câmara de combustão, haste, vedador e passagem de escapamento. Vamos prosseguir com a desmontagem de outros subconjuntos, começando com a árvore de manivelas. Remova a polia do sensor da árvore de manivelas e a engrenagem acionadora dos eixos balanceadores com o auxílio da ferramenta especial. Para a instalação da engrenagem acionadora, utilize um soprador térmico. Agora, vamos desmontar o coletor de admissão e o conjunto êmbolo e biela. Remova o sensor da válvula de aceleração, sensor IAC e o sensor PAT. Remova os anéis do êmbolo com o auxílio da ferramenta especial. Limpe os canais com um raspador adequado e desobstrua os sulcos e furos de óleo. Inspecione os êmbolos quanto a rachaduras nas paredes, canais, saias, ondulações nos canais dos anéis e deformações e corrosão na cabeça do êmbolo. Remova o pino do êmbolo com o auxílio da ferramenta especial. Os êmbolos existem na medida padrão e na sobremedida de 0,50 milímetros. Consulte a tabela em sua apostila para selecionar o êmbolo padrão. Nos motores novos, existem diversas medidas padrão que podem ser determinadas verificando-se a gravação existente no bloco do motor. O número de código do diâmetro do êmbolo encontra-se gravado na parte superior do bloco motor, próximo do código de identificação do mesmo. Agora, vamos acompanhar o procedimento para a instalação do pino no êmbolo e biela. Prenda a biela na morsa. Usando um soprador térmico ou banho de óleo, aqueça a biela a 320 graus Celsius na região do furo do pino do êmbolo. Mantenha o êmbolo encostado na face da biela do lado em que será montado o pino. Insira-o em seu alojamento com o auxílio da ferramenta especial. Para verificar a folga entre pontas, coloque o anel no cilindro e empurre-o com o êmbolo para que fique alinhado com a superfície do bloco e em esquadro com a parede do cilindro. Verifique a folga entre os anéis e os canais de acordo com as especificações. Em seguida, vamos acompanhar a desmontagem da bomba de óleo. Remova o vedador, tampa da engrenagem motora e movida, mola e êmbolo da válvula reguladora de pressão. Limpe todas as peças e inspecione-as quanto ao desgaste ou possíveis irregularidades. Na instalação do cabeçote, siga o procedimento inverso. Verifique a folga entre a engrenagem movida e carcaça, entre as engrenagens e a tampa. Observe que as marcas das engrenagens devem estar voltadas para a parte superior na montagem da bomba. Inspecione todas as peças e monte-as na ordem inversa. Agora podemos iniciar a montagem do motor. Para isso, com todas as peças limpas e isentas de impurezas, vamos inspecionar o bloco do motor quanto a rachaduras, desgaste, canais de lubrificação, face superior
inferior, dianteira e traseira, galerias de arrefecimento, selos d'água, pinos-guia, bujões de inspeção, prisioneiros e roscas dos parafusos. Inspecione também os cilindros. Se o desgaste ou conicidade for superior a 0,12 milímetros, os cilindros deverão ser retificados ou brunidos conforme procedimento padrão, até que seja possível a instalação de um êmbolo com sobremedida. Iniciaremos a montagem do motor pela árvore de manivelas, inspecionando os colos da árvore de manivelas quanto a trincas, aspereza ou outras irregularidades. Vamos agora medir o empenamento da árvore de manivelas. Instale os casquilhos 1 e 5 nos respectivos mancais, apoiando a árvore de manivelas. Em seguida, coloque os dois mancais. Aplique o apalpador do relógio comparador no colo do munhão número 3 e zere o relógio. Gire a árvore uma volta completa. O empenamento máximo não deverá ultrapassar a 0,03 milímetros. Verifique na tabela de casquilhos quais os que deverão ser utilizados. Se os diâmetros necessários não estiverem compreendidos entre os indicados na tabela, a árvore de manivelas deverá ser retificada ou substituída. Caso necessário, determine a folga utilizando o plastic gauge. Coloque o plastic gauge e a capa do mancal. Dê o torque especificado e verifique o amassamento. Instale a capa do mancal principal sem dar o aperto final. Bata levemente com um martelo plástico nos dois sentidos para assentar a árvore no mancal de encosto. Meça a folga axial com auxílio de um relógio comparador, instalando de maneira que seu apalpador encoste na extremidade da árvore de manivelas. Zere o relógio. Com uma alavanca, desloque a árvore de manivelas para frente e para trás e verifique a folga no relógio comparador. A folga especificada é de 0,7 a 0,30 milímetros. Lubrifique os casquilhos com óleo de motor. Para instalar a última capa de mancal, lubrifique apenas seu casquilho. Posicione a capa de mancal em seu alojamento, deixando aproximadamente 3 milímetros distante de seu apoio. Aplique massa seladora nos canais laterais até que a massa saia pela folga deixada entre o bloco e a capa do mancal. Aperte os parafusos com o torque especificado e limpe o excesso. Instale o vedador da árvore de manivelas com o auxílio da ferramenta especial. Instale o volante do motor. Instale a bomba de óleo. Utilize a ferramenta especial para não danificar o vedador da bomba. Rotacione o motor no suporte em 180 graus. Lubrifique os anéis e os cilindros simultaneamente. Guie o mancal da biela com a ferramenta especial. Instale o conjunto êmbolo-biela no bloco do motor. Posicione a seta marcada na cabeça do êmbolo voltada para a frente do motor. Coloque a capa da biela com o casquilho inferior lubrificado apenas na face voltada para o moente. Instale os parafusos das capas das bielas sem apertá-los. Gire a árvore de manivelas algumas vezes para que as bielas se assentem perfeitamente e dê o torque especificado. Lubrifique os mancais com óleo de motor. Observe que as capas dos mancais possuem um número gravado na face superior e devem ser montadas com os números voltados para o lado do escapamento. Aperte primeiro as capas dos mancais, onde os cames estão em contato com os apoios hidráulicos, cruzando e alternadamente em vários estágios. Depois, as outras capas de mancais e dê o torque final do centro para as extremidades em espiral. Repita os mesmos procedimentos para a outra árvore. Instale a cobertura anterior da correia dentada e bomba d'água. Coloque o vedador com a ferramenta especial. Monte o sensor de fase e as polias dentadas das árvores de comando de válvulas, observando
que nos encaixes centrais estão gravados com as iniciais do lado de montagem. Trave a árvore de comando com uma ferramenta especial e aperte seus parafusos de fixação. Instale a tampa do comando de válvulas. Monte anel, chaveta e polia dentada da árvore de manivelas. Instale o suporte do coxim, suporte dos roletes e roletes intermediários da correia dentada. Instale o rolete tensor automático da correia dentada. Verifique se a marca da polia dentada da árvore de comando de escapamento está alinhada com a marca da tampa do comando. E se a marca da polia dentada da árvore de comando de admissão está alinhada com a marca da tampa do comando de válvulas. Gire a árvore de manivelas até alinhar a marca da polia dentada com a marca existente na cobertura posterior da correia dentada. Instale a correia dentada observando seu sentido de giro, travando as polias do comando de válvulas com o auxílio da ferramenta especial. Verifique se a correia dentada está esticada no lado oposto à bomba d'água. Ajuste a tensão da correia dentada com uma chave Allen no sextavado do tensor. Instale a cobertura posterior da correia dentada. Agora preste muita atenção, porque vamos acompanhar a instalação dos eixos balanceadores. Alinhe a marca, observando que a polia deve ser girada no sentido de rotação do motor. Posicione as superfícies planas dos eixos balanceadores e instale o conjunto. Aperte os parafusos de fixação do conjunto do centro para as extremidades em espiral com o torque especificado. Posicione o dispositivo de medição com o parafuso maior no eixo balanceador do lado de admissão e aperte-o manualmente. O braço de medição deve ficar voltado para a posição 3 horas. Posicione o parafuso menor no eixo balanceador do lado do escapamento e aperte-o também manualmente. Instale o suporte com relógio comparador no bloco de cilindros e coloque o apalpador do relógio sobre o braço de medição do dispositivo. O apalpador deve assentar-se com precisão entre as marcas entalhadas e estar perpendicular à superfície plana. Determine os limites esquerdo e direito, girando o parafuso menor para a esquerda e para a direita. Ajuste o mostrador do relógio em 0. A folga permitida entre os dentes é de 0,2 milímetros a 0,6 milímetros. Meça a folga entre os dentes em 4 posições diferentes. Gire a árvore de manivelas mais 45 graus no sentido da rotação do motor até que o braço de medição fique na posição 12 horas. Solte o parafuso maior, fixe o braço de medição na posição de 3 horas e repita a operação. Se o valor obtido em uma das 4 medições ficar fora da tolerância de 0,02 milímetros a 0,06 milímetros, a folga entre dentes deve ser ajustada. Instale as placas defletoras de óleo e tubo pescador de óleo. Instale a carcaça intermediária do cárter, junta e cárter inferior. Veja na sua apostila os códigos e as espessuras dos espaçadores. Observe que o próximo espaçador, maior ou menor, altera a folga entre os dentes em 0,02 milímetros. Se a folga entre os dentes for de 0,08 milímetros e o espaçador instalado tiver o código 70, ao substituí-lo por um outro de código 67, a nova folga será de aproximadamente 0,06 milímetros. É importante observar que somente um espaçador poderá ser instalado. No caso de substituição dos eixos balanceadores, use um espaçador de código 85 para a montagem inicial, garantindo assim uma folga em quaisquer condições de montagem. Com estas informações, você está preparado para executar qualquer trabalho no novo motor Vectra 2.2 16 válvulas. Quanto ao motor 2.2 de 8 válvulas, as grandes novidades são as maiores cilindradas e taxa de compressão. Os componentes e princípios de funcionamento são os mesmos no motor Vectra 2.0 que você já conhece de outras instruções programadas. É um propulsor de projeto moderno
com características de torque melhoradas, baixo consumo de combustível e baixos níveis de emissões de poluentes. O gerenciamento do motor é feito pelo sistema Motronic 1.5.4, possui sistema de ignição direta DIS e válvula EGR tipo diafragma e solenoide. Na sua designação, C corresponde ao limite de emissão de gases. 22 se refere às cilindradas do motor. N indica que a razão de compressão está entre 9 e 9,5 para 1. E indica que este motor possui sistema de injeção MPFI. Nas suas especificações técnicas, observamos que o motor está instalado na dianteira e na transversal. Que o combustível é gasolina e que são 4 cilindros em linha. O sistema de controle é o Motronic 1.5.4 e a ordem de ignição 1342. São 5 mancais principais. O diâmetro do cilindro é de 86 milímetros. O curso do êmbolo é de 94,6 milímetros. A cilindrada, 2.198 centímetros cúbicos. A razão de compressão é de 9,2 para 1. A potência máxima chega a 123 CV a 5.200 RPM. E o torque máximo líquido é de 190 Nm a 2.800 RPM. Muito bem, você conheceu a designação e as especificações técnicas do motor 2.2 SOHC. A sua desmontagem, bem como a sua montagem, é semelhante ao motor de 16 válvulas que nós acabamos de ver. Assim, dou por encerrada a minha participação, mas o seu trabalho está apenas começando. Responda o questionário geral, o qual deve ser remetido ao departamento de pós-vendas para você receber o selo referente a esta instrução programada. Depois é caprichar no serviço, fazer bem feito na primeira vez. Assim, o cliente vai ficar totalmente entusiasmado com o Vectra 2.2. Afinal, esse é o nosso grande objetivo. Um grande abraço e até a próxima.